Olá Brasil, boa tarde. Eu me chamo José Raimundo de Oliveira. Se vê tanto falar nessa reforma da Previdência, o governo ansioso para fazer essa reforma da Previdência. Essa reforma precisa se fazer uma reforma assim, aonde os políticos não vêm omitir em campanhas dizendo que vai fazer uma coisa e eleito fazer outras coisas. Diz que vai fazer essa reforma da Previdência que é para poder tirar com a desigualdade, que é para o benefício do Brasil, para o Brasil melhorar. Sabemos que no Brasil existe duas classes. Uma, uma classe muito rica e uma classe muito pobre. Então, essa reforma da Previdência vai interessar a quem? A qual classe? A classe, claro que é a classe mais rica, porque a classe mais pobre não vão se beneficiar com essa reforma da Previdência, não. Eu quero, eu quero falar uma história aqui do boi de carro. Os grandes fazendeiros, eles usam o boi de carro, o boi trabalha o tempo inteiro, quando é na velhice, quando o boi não consegue mais arrastar aquele carro de boi, sabe o que o fazendeiro faz com o boi? Manda para o açougue para aquele boi ser abatido, porque aquele boi não serve mais, pela idade e porque não tem condições mais de dar lucro ao seu patrão, praticamente, porque o boi trabalha para o fazendeiro. Então, seus deputados, seus senadores, vocês que estão a favor dessa reforma da Previdência, então vocês fiquem sabendo, se vocês votar a favor dessa reforma da Previdência, vocês estão sujando a mão de vocês de sangue com o povo mais pobre, mais sofrido desse Brasil. Porque esse Brasil, a desigualdade é muito grande. Esse Brasil, onde os ricos são mais ricos, os pobres são mais pobres. São dessas pessoas mais pobres que essa reforma da Previdência vai atingir. Essa reforma da Previdência é para prejudicar a classe mais pobre do Brasil. Gostaria que aprovasse uma lei que é onde a mentira viesse ser crime. Vocês façam essa reforma aí. Vocês políticos, vocês na campanha, onde vocês falaram, para que vocês não falaram para os eleitores de vocês que iam mexer no direito deles, que ia votar nessa reforma da Previdência? Porque vocês não conversaram com os eleitores de vocês. E agora, como vocês foram eleitos, vocês estão dizendo que essa reforma da Previdência é preciso, que é para o bem do Brasil. Sabemos que o Brasil é para o bem do Brasil ou para o bem dos brasileiros. Porque sabemos que no Brasil tem duas classes de brasileiros. É um mais ricos e outros mais pobres. E se vocês votar nessa reforma da Previdência contra o povo mais pobre do Brasil, vocês estão sujando a mão de vocês de sangue. Que Deus abençoe o Brasil. Usaram até o nome de Deus para ganhar essa campanha, dizendo que o Brasil estava acima de tudo e Deus estava acima de todos. Usaram esse slogan de campanha. Mas como é que Deus está acima de todos se quer destruir com a classe mais pobre, trabalhador do Brasil? Então, Deus não quer isso. Deus quer igualdade para todos. Vocês falam que essa reforma da Previdência que é para cortar privilégios. Vocês querem cortar privilégio daquela classe trabalhadora mais pobre e sofrida do campo rural? Aquela classe que ganha um salário mínimo, até 2,5 salários,
Até, aliás, nem 2 salários, até 2 salários mínimos. Esses privilégios que vocês querem cortar, o privilégio vocês não explicam, de que aí vocês estão dizendo que vai cortar privilégio para todos, que todos vão ter que fazer um sacrifício. Faça uma reforma da Previdência, mas que seja uma reforma aonde venha cortar os grandes privilégios dos grandes ricos, dos grandes devedores da Previdência, dos bancos. Vocês não vão querer matar com a classe trabalhadora mais pobre do Brasil, não. Que Deus abençoe o Brasil. Que sim, o Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Principalmente para punir esses políticos corruptos, mentirosos, que na campanha eles mentem para ganhar a política, para depois só arrebentar com a classe trabalhadora mais pobre do Brasil. Que Deus abençoe o Brasil. Uma boa tarde.